E eu trouxe o aqui com mais uma videoaula, dessa vez aula de ciências. Isso mesmo. Hoje a gente vai trabalhar aí com o assunto sobre extinção das espécies. Eu vou colocar aqui nessa aula de hoje alguns elementos interessantes para a gente estudar sobre a extinção das espécies, causas, ou seja, os motivos que geram aí a extinção, o desaparecimento das espécies e as consequências, ou seja, os fatores ali que podem surgir após esse evento, beleza? Então vamos lá. Grandes problemas ambientais, extinção das espécies. Isso aqui foi um slide desenvolvido ali, ó, por essas pessoas aqui, Inês Albano e Rita Pacheco. Vamos ver aqui o que é que a gente vai ver hoje. A gente vai conhecer ali ó, o que é a extinção, as causas introduzidas pelo homem, causas também naturais, certo? Existem causas de extinção natural. Temos aí as consequências, espécies que estão ameaçadas de extinção e espécies que já estão protegidas, parques naturais, que são formas de proteger esses animais, medidas para acabar ou pelo menos amenizar o problema e evolução da situação nos últimos anos. Então vamos lá. O que será que é a extinção da espécie? Vamos ver? Extinção em biologia e ecologia é o total desaparecimento das espécies, subespécies ou grupos de espécie. O momento da extinção é geralmente considerado sendo a morte do último indivíduo da espécie. Então aí, ó, a gente já teve muitas espécies que desapareceram ao longo de milhares de anos, milhões de anos, por motivos naturais, como foi o caso ali dos dinossauros, certo? E também tivemos espécies que desapareceram nas últimas décadas por fatores humanos, causados ali pelo fator humano. Quando a gente falar de extinção, você sempre vai lembrar dessa noção aí do desaparecimento. A espécie, certo? Até o último dos indivíduos dela não vai mais existir, beleza? Eles vai virar ali seres mortos, basicamente. Não vai ser possível mais a recuperação dessa espécie. Uma vez que a espécie está extinta, acabou-se, finito, beleza? Então vamos lá. Causas possíveis. As causas da extinção sempre podem ser estudadas por meio da evidência fóssil. A partir dos fósseis, obtém-se informações sobre organismos que viveram em tempos muito distantes dos atuais, nos levando a entender um pouco mais da diversidade da vida no passado. Então aí nós temos ó, um pequeno gráficozinho mostrando aí as causas da extinção de animais por volta aí de 1600. Ó. Questão da fome, questão de novas espécies sendo introduzidas na região, hábitos destrutivos, tá certo? Tudo isso aí são algumas das causas possíveis para o desaparecimento dessas espécies. Causas introduzidas pelo homem. Temos ali ó, a exploração de animais para obter lucro, para gerar ali coleções de animais. Temos também a caça, a introdução de espécies no novo ambiente. Toda vez que o ser humano, seja intencionalmente ou não, ele coloca uma nova espécie em um ambiente que não estava preparado para ela, ele acaba modificando todo o ecossistema, modificando ali toda a cadeia alimentar, como já aconteceu em vários momentos, que a gente vai ver inclusive nos materiais complementares que eu vou postar aqui no grupo do WhatsApp. Beleza? Temos aí também ó, a destruição de habitats e ecossistemas através da desfloração, ou seja, do desmatamento, da retirada da flora. Temos a própria questão da poluição, que vem cada vez mais se agravando. Temos o desenvolvimento de urbanização, ou seja, o aumento das cidades, a agricultura, que também desmata muito da floresta, e, é claro, a mineração, que vai prejudicar tanto a floresta, quanto vai poluir ali, vai contaminar os rios, onde muitos animais dependem dele, tanto os peixes, quanto outros animais que precisam de água para sobreviver. Temos aí também efeitos devastadores em ilhas, excesso da população humana, e, é claro, a desertificação, que é quando as áreas elas passam de, por exemplo, florestas para se tornar grandes desertos. Elas não têm mais a possibilidade de servir como um habitat dos animais. Elas deixam de ser um terreno fértil para se tornar um terreno totalmente árido, seco, um terreno de morte, basicamente. Vamos lá aqui, ó. Nós temos aí algumas causas, não é isso? Aí temos um gráficozinho mostrando a porcentagem das causas com relação ao desaparecimento dessas espécies.
certo? Esse gráficozinho aí está em inglês, mas dá para entender mais ou menos. Ó, 17% ali, ó, seria a introdução de novos animais nos habitats. 16% seria ali a destruição do habitat. 10% ali corresponde à questão da caça, ó, hunting, caça. E apenas 1% corresponde a outros fatores, certo? Outras causas. Temos esse mesmo gráfico aqui, ó, agora de forma continental, com relação à questão de plantas, de pássaros. Os que estão ali, ó, as barrazinhas que estão em verde, seria a destruição dos habitats. A questão ali do rosinha seria animais exóticos introduzidos. O azul seria ali, ó, a poluição. E o azul clarinho seria justamente a caça. Causas naturais que nós podemos encontrar. Temos aí a questão dos sismos, que são terremotos. Temos aí a questão dos vulcões, certo? O aparecimento de vulcões ou a própria erupção aí vulcânica, certo? Ela pode devastar uma determinada área. Temos aí também a alteração climática. Quem já estudou aí nas aulas de geografia comigo, lembra que eu falei em várias vezes, vários momentos, que a alteração de um fator em um determinado ambiente, certo? Altera todos os outros. Se eu alterar a minha hidrografia, por exemplo, eu altero ali o meu relevo, acabo alterando também a flora, certo? A vegetação no caso, altero o clima, tudo isso vai sofrer de alguma forma, tá certo? Então, todos os fatores ambientais estão interligados. Até mesmo o desaparecimento, por exemplo, de uma espécie de grilos. Isso vai ter repercussões muito maiores do que apenas o desaparecimento dela. Temos aí também, ó, como causa natural, a descida ou subida do nível do mar, certo? Quando o mar ele sobe muito, ele invade ali áreas litorâneas e acaba devastando vários biomas, certo? Vários ambientes onde os animais eles vivem, como é no caso, por exemplo, dos mangues, certo? Que temos aí os animais como crustáceos, lagostas, que vivem naquela região. E além disso, pequenos peixes também que vivem por ali. Isso sem falar de outros ambientes que podem vir a ser afetados pela subida do mar. A mesma coisa acontece com o recuo dessa água, certo? O recuo da água do mar. Temos aí, ó, o aumento ou o decrescimento da salinidade do mar, certo? Quanto mais o mar estiver salgado ou menos salgado, isso vai ter interferência na vida animal que está ali nos oceanos, ok? Algumas espécies vão desaparecer, ou outras vão superpopular aquela região e com isso vai ter aí todo um desequilíbrio ecológico. Temos a queda de um corpo astral, no caso aí dos meteoros que mataram os dinossauros, o desenvolvimento aí de um vírus ou de um micróbio nocivo para a espécie, certo? Animais microscópicos também podem desaparecer com uma espécie, tá certo? Nós tivemos aí um caso muito gritante, vamos dizer assim, há alguns séculos atrás, que foi justamente uma doença chamada de peste negra, que foi transmitida, certo, por um micro-organismo. Tinha lá como seu meio de transporte, vamos dizer assim, os ratos, certo, que urinavam, defecavam lá nos alimentos, e isso causou aí a morte de pelo menos um terço da população europeia. Agora imagine isso, um vírus de propagação muito mais rápida, muito mais forte, ocorrer, por exemplo, na espécie humana ou em outras espécies. Isso é possível, pessoal. E é por isso que a gente deve sempre tomar cuidado. Lavar bem direitinho as mãos, tomar cuidado ali em não tocando em qualquer coisa que possa estar contaminada, tá certo? E com relação ali aos animais, a gente tem que estar sempre atento também para essa questão de propagação de doenças, beleza? E vamos agora ver as consequências da extinção das espécies. Uma das consequências da extinção das espécies é o desequilíbrio das cadeias alimentares. Nós já estudamos ali sobre cadeias alimentares, a gente viu que na cadeia alimentar a gente vai ter os produtores, que são ali, no caso, plantas e algumas bactérias também servem como produtores. Vamos ter os consumidores, que podem ser, primeiro, consumidor, no caso ali de herbívoros e alguns onívoros menores. Vamos ter ali os consumidores secundários ou terciários, que são carnívoros ou onívoros maiores. E, é claro, vamos ter os decompositores, que são ali
fungos e bactérias, que vão estar competindo ali para fazer a limpeza do meio ambiente. Quando acontece a extinção de alguma espécie que está nessa cadeia alimentar, certo? Está ali presente na cadeia alimentar, ocorre todo um desequilíbrio na formação e essa cadeia alimentar acaba, em algum momento, sofrendo um aumento muito grande de uma população e outra população acaba se prejudicando com isso. Temos aí, com a redução do número de animais carnívoros, por exemplo, a proliferação de herbívoros, o que pode aniquilar alguns tipos de vegetal. Então, imagina aí, por exemplo, numa selva, certo? Você tem uma população lá de sapos e uma população, por exemplo, de grilos. Os sapos, eles se alimentam dos grilos, né? Seriam ali os seus animais, os seus predadores. Imagine que todos esses sapos, eles simplesmente desaparecem, não existem mais. O que é que vai acontecer? Não tem mais quem faça o processo de predação, ou seja, de consumir os grilos, e esses grilos vão cada vez mais se reproduzindo, e com isso vai haver um aumento muito grande nessa espécie, certo? Nessas espécies, e as plantas é que vão sofrer com todo esse problema. E é claro, esse evento vai repercutir na própria vida humana. Aqui nós temos aí, a espiral da extinção. Reparem bem direitinho aí nas setas, o que é que nós vamos ter aí, Temos aí, a sobreexploração, que vai alterar ali a relação ecológica entre os organismos. Temos ali a introdução de outras espécies nesse ambiente, que também vai alterar a relação ecológica. Temos a introdução de espécies exóticas, que pode gerar uma depressão exogâmica, certo? Ou seja, o desaparecimento de algumas espécies que estavam habitadas aquele ambiente e não são pares para essas novas espécies. Temos ali, a destabilização do ecossistema, o aumento da estocalização ambiental. Temos a incapacidade da adaptação das espécies, as espécies que viviam naquela região, certo? Temos ali, o aumento dessa etocasticidade, que vai fazer uma redução do tamanho da população, que gera a extinção. Temos a redução de fluxos migratórios, algumas espécies vão deixar de migrar. Temos ali a perda e degradação do ambiente. E, é claro, também as alterações climáticas. Cada setinha dessa, ela vai gerando outro evento que vai prejudicando, tá certo? E com isso, nós acabamos tendo uma grande espiral de extinção, certo? Todos os eventos estão interligados na natureza. Eu não posso falar simplesmente sobre relevo e me esquecer da questão da hidrografia ou da questão, por exemplo, dos animais que vivem naquele relevo. Eu não posso falar, por exemplo, do desaparecimento de uma espécie e deixar de lado o surgimento ou a superpopulação de outra espécie. Tudo isso está interligado. Vamos ver agora algumas espécies ameaçadas de extinção. Entre as espécies, os animais em risco do planeta, estão os elefantes africanos, o cervo da Tailândia, o panda gigante da China, o cavalo selvagem da Europa Central, o bisão, que é um boi selvagem da França, e a baleia azul. Também corre risco de espécies vegetais, como as orquídeas, Chiapas, no México, e algumas bromélias do continente americano e da América. Então, alguns animais aí que vocês podem nunca mais ver, certo? Ou até mesmo seus filhos e netos nunca mais chegar a ver essas espécies, simplesmente devido aí ao fato da extinção. E aqui nós temos um mapa com esses mesmos animais que estão aí, sofrendo com possível causa de extinção. Aqui no Brasil, na América do Sul, nós vamos ter aí, o tucano como uma das espécies ameaçadas de extinção. Nós também temos aí, no caso, as próprias araras azuis, que estão nesse processo aí de quase extinção. E agora algumas espécies protegidas. Espécies cujo número de indivíduo é muito reduzido, estando em perigo de desaparecer, mas que, pela ação humana, ainda é possível salvar. Parques naturais. Parque natural é uma área que se caracteriza por conter paisagens naturais, seminaturais e humanizadas de interesse nacional, sendo exemplo de integração harmoniosa da atividade humana e da natureza, e que apresenta amostras de um bioma ou região natural.
Medidas para acabar ou pelo menos amenizar o problema. Temos aí algumas medidas, algumas coisas que a gente pode fazer, certo? Como seres humanos, como cidadãos, para justamente evitar que esse desaparecimento de várias espécies continue a ocorrer. Tem elementos que dependem do governo, e aí nós, como cidadãos, devemos cobrar, tá certo? Para que isso se torne realidade. E também temos eventos ali que nós, no dia a dia, podemos estar realizando. Vamos ver. Publicar leis que proíbam a caça de espécies raras, impedir a utilização dos animais selvagens na investigação médica, exemplo ali, macacos são utilizados como experimento, certo? Para produtos como maquiagem ou até mesmo próprios remédios ali que a gente utiliza para questão ali de salvar alguma pessoa, alguma doença, certo? São utilizados muitas vezes os animais como esses recursos de pesquisa, que não é uma boa ideia se a gente parar para pensar, porque acaba muito sofrendo, certo? E existem muitas outras possibilidades que poderiam aí suprir essa necessidade, tá certo? Temos aí também a criação aí de animais em via de extinção, em jardins zoológicos, parques de animais selvagens, cativeiros, ou seja, a reprodução ali desses animais que estão à beira de extinção em ambientes controlados. Temos aí também a questão de impedir que alguns animais sejam tirados do seu habitat para serem vendidos como animais de estimação, que é justamente a questão da gente estar atento, certo? Denunciar se acontecer, de você ver algum animal que seria animal selvagem, animal que deveria estar na natureza, sendo utilizado ali como animal de casa, sendo preso como animal de casa, tá certo? Existem animais, como no caso do cachorro, do gato, que estão habituados a nós, seres humanos, estão habituados ao ambiente caseiro, certo? Ao ambiente doméstico, já estão domesticados ou quase domesticados, mas os animais selvagens eles não têm ainda esse hábito e com isso vai se prejudicando aí muitas espécies que vão sendo caçadas como espécies exóticas, certo? Para criação, para, por exemplo, se tornarem animais domésticos, e isso acaba devastando muito do ambiente onde ela vive, certo? Cada vez menos vai ter esses animais na natureza. Vamos ver aqui agora a evolução da situação nos últimos anos. Nós temos aqui as espécies, quanto é que tinha há 50 anos atrás e quanto é que nós temos hoje. Leões. Há 50 anos atrás existiam 450 mil leões e hoje chega apenas aí por volta de 20 mil. De tigres, 45 mil há 50 anos atrás e hoje só temos aí por volta de 3 mil espécies, certo? Desses animais. A chita, aquele animal mais rápido do mundo, que há 50 anos existiam 50 mil espécies, certo? 50 mil dessa espécie, no caso, e hoje em dia só existe aí por volta de 12 mil espécies, 12 mil espécimes. O leopardo, que há 50 anos atrás tinha 700 mil espécimes, hoje só tem aí por volta de 50 mil. O número de espécies extintas na Terra é estimado em volta de 13 a 14 milhões. Estima-se que cerca de 300 mil foram extintos nos últimos 50 anos. Aqui nós temos a triste realidade do que pode acontecer em algumas espécies. Os jacarés virando bota, sapato, bolsa para algumas marcas famosas, certo? Temos aí o caso do dodô, que era um animal que existia até pouco tempo atrás aqui na América, certo? Em algumas ilhas próximas aí por aí, que foram extintas pelos colonizadores, que foram buscando ali alimento e com isso elas acabaram desaparecendo. Bom, também eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aula. Eu espero que tenha conseguido aí explicar mais ou menos com mais detalhes essa questão da extinção, tá certo? E eu vou passar para vocês uma atividade para a tarde. Daqui a pouquinho eu vou passar a correção do livro da página 24 e 29.